Ou seja, ela precisa ser acompanhada de um sacrifício da própria carne, que é o jejum. Aleluia. Então, irmãos, existem certas coisas, certos problemas, dificuldades que só a oração não resolve. Ela tem que ser acompanhada junto com o jejum para obter a vitória, para que nós venhamos transpor os montes, derrubar as muralhas. Através do jejum, da oração junto com o jejum. Moisés pode não ter sido o primeiro homem a jejuar, mas as primeiras referências bíblicas acerca desta prática sucederam quando ele permaneceu 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer e nem beber absolutamente nada. É possível que antes dele outros tenham realizado algum tipo de jejum. No entanto, somente no livro de Êxodo, capítulo 34, é mencionado claramente esse tipo de sacrifício. Então, irmãos, Moisés, antes dele começar a liderar o povo, logo no começo, quando Deus escolhe Moisés, quando Deus chama ele, Deus fala para ele: Moisés, sobe no monte, deixa o teu irmão Arão tomando conta do povo e sobe aqui, que eu quero falar contigo. Moisés subiu no monte, irmãos, e nessa subida de Moisés ficou 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer pão, sem beber água, absolutamente nada. Por quê? Foi a preparação de Deus, irmãos. É a preparação de Deus. Nós não podemos começar o nosso ministério de qualquer jeito. Aleluia. Não. Verdade de Deus. Né? Houve aqui a inauguração da igreja, houve algumas consagrações aqui, e nós não podemos, irmãos, daqui para frente continuar do mesmo jeito. Nós temos que lutar com as armas de Deus, que é a oração e o jejum. Moisés, ele desceu daquele monte, irmãos, transformado com poder, com autoridade, com unção, para poder liderar aquele povo, porque era um povo duro, obstinado de coração, né? Mesmo sendo hebreus, sendo do povo deles, tudo junto, mas era um povo duro, um povo completamente desobediente, irmãos, né? E Deus, ele chama Moisés, escolhe Moisés. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra que existia naquele tempo. E Deus prepara Moisés. E quando Deus ele chama, irmãos, ele prepara. Só que eu tenho que estar disponível para Deus, para receber essa preparação de Deus. Eu tenho que lutar com as armas de Deus, né? Aí diz aqui: antes de Moisés ficar em jejum total, nesses 40 dias e 40 noites, ele era um homem muito aquém dos desafios de um líder. Teria que enfrentar no deserto. Foi no cimo do Monte Sinai que Deus escolheu para estar com aquele homem e lhe revelar os 10 mandamentos e os propósitos de seu coração para o povo marcado pela escravidão do Egito. Então Deus preparou Moisés. Ali Deus deu os 10 mandamentos para Moisés descer do monte e passar para o povo, irmãos, a instrução, ensinar o povo os 10 mandamentos. Por quê? Porque o povo de Israel, eles eram escravos. Alguns ali serviam até os deuses de Faraó. Era um povo, irmãos, obstinado de coração, um povo duro. E dali para frente Deus preparou Moisés, ungiu ele, deu unção para ele e deu os 10 mandamentos para ele. Ele desceu com a autoridade de Deus para poder liderar aquele povo. E nós temos que também, irmãos, fazer a mesma coisa, né? Não lidera a igreja, mas você tem que ir à sua casa. Você lidera a sua casa. Mas eu tenho um trabalho lá, eu sou encarregado, sou um supervisor. Você lidera um povo, tem que ter sabedoria para lidar com o povo. O povo não é brincadeira, irmãos. Lidar com as pessoas não é brincadeira. Por quê? Um tem um pensamento, outro tem outro pensamento. Um tem um comportamento, outro tem um outro comportamento. E nós temos que ter sabedoria para poder lidar com as pessoas. Não é de qualquer jeito, porque não é pessoas, é a alma. E a alma, somos almas. Uma palavra que eu lanço de qualquer jeito,
eu posso destruir a vida de uma pessoa. É E verdade, depois o Deus. que vai acontecer? Deus ele vai cobrar de mim. É. Eu vou ser cobrado. O que tem de gente aí, irmãos, que a gente conversa e está hoje que não congrega mais porque, né, por causa de uma palavra que não foi colocada no seu devido lugar, entristeceu a pessoa, humilhou a pessoa na frente dos outros. Então, irmãos, nós temos que saber conversar, nós temos que saber tratar bem as pessoas, porque não é somente uma pessoa, existe uma alma. E Deus ele vai prestar, ele vai pedir conta da minha mão. É da minha mão que ele vai pedir conta. A partir do momento que essa aqui é a minha responsabilidade, então Deus vai cobrar de mim e severamente. Não é brincadeira. Irmãos, eu não brinco com as coisas de Deus. Aleluia. Eu não brinco. Quem me conhece sabe que eu não brinco com as coisas de Deus. Glória a Deus. Eu sou uma pessoa bem calado, bem observadora, né? Já não gosto muito de estar falando, porque uma palavra mal colocada, né, destrói a vida da pessoa, deixa ela desanimada, ela sai da igreja, ela morre, vai para o inferno, não quer nem mais saber de igreja, quer nem ouvir falar de crente, quer saber, irmãos, o que tem de gente assim. Então tem que ter sabedoria. Então Deus preparou Moisés, porque Moisés ia estar na frente do trabalho, e Moisés ele teria que ter sabedoria, teria que ter unção para resolver muitos e muitos problemas, irmãos. Muitos problemas que ele não está aguentando mais. Ele falou: eu não aguento mais. Aí o sogro dele, o Jetro, falou: vai, ora para Deus. Ele foi e orou para Deus. Deus falou: pega 70 homens, eu vou pegar do teu espírito que eu coloquei em tu, Moisés, e vou passar por 70 homens para eles poderem estar te ajudando, porque não é fácil, irmão, não é brincadeira. Então nós temos que estar preparados, né? Temos que estar debaixo de unção, temos que estar debaixo de oração e de jejum para poder estar tomando conta, né, da igreja de Deus, porque não é minha, que o bispo falou, quem manda aqui é Jesus. A igreja, só que nós tomamos conta e Deus vai requerer da nossa mão. Verdade, Deus. Verdade, Jesus. E não é brincadeira, né, irmãos? Então, você, às vezes, eu não lidero ninguém, mas tem a sua casa. Tem problema na sua casa, tem dificuldade na sua casa, tem barreira na sua casa que você precisa transpor, precisa jogar ela no chão. É na força do braço, é na pancada? Não. É no jejum e na oração. É no jejum e na oração. Aleluia. Que você vai vencer essa dificuldade, esse problema, que você vai lançar por terra, vai derrubar essa barreira, vai tirar essa dificuldade. É através, né, do jejum e da oração, lutando com as armas de Deus. O resultado desta intensa comunhão com Deus, naquele lugar, foi o surgimento de uma poderosa nação, que a princípio não sabia sequer o significado da palavra liberdade. Então o povo era cativo, escravo, o povo era escravo de Faraó. E hoje, irmãos, muitos são escravos do diabo, né? Muitas vezes, até nós mesmos, se nós não jejuamos, se a gente não vigiar, nós se tornamos escravos da carne. Começamos a falar palavrão, começamos a beber, começamos a ter amizade mundana, falar coisas ilícitas que não condiz com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos jejuando. Então a carne, ela vai começar a prevalecer, ela vai começar a sobressair ao Espírito de Deus na nossa vida. E daqui a pouco, irmãos, já era, nós estamos bem longe de Deus. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, mas a nossa vida está longe de Deus, o coração está longe de Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, fazemos um trabalho para Deus, mas eu sou uma pessoa carnal, porque eu não jejuo nunca, eu não tenho uma vida constante de oração, eu não tenho uma vida constante de jejum e nem de oração. Então eu começo a me tornar, mesmo eu estando dentro da casa de Deus, eu começo a me tornar uma pessoa carnal. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Por quê? Porque eu vou começar a dar mau testemunho. Eu vou começar a envergonhar o nome de Jesus. E as pessoas vão começar a me olhar e falar: olha o crente, olha o que ele fala, olha o comportamento dele, olha o que ele faz, né? E isso, Deus não quer isso, irmãos, porque nós vamos começar a envergonhar o nome do nosso Deus. E isso não é a vontade de Deus, né?
significado da palavra liberdade, embora a desejasse ardentemente, atualmente e comum ser disseminarem doutrinas que se intitulam cristã no meio evangélico, mas abolem o sacrifício do jejum, afirmando que vivemos na era da graça. Algumas chegam ao extremo de ensinar que não é mais necessário orar e jejuar. Então, irmãos, existem lugares por aí que falam isso. Não, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário, já foi crucificado, já acabou. Estamos no tempo da graça. É assim que é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A graça e a lei de Deus, andam juntas. Se eu transgredir um mandamento de Deus, eu sou punido. Se você transgredir um mandamento de Deus, você é punido também. A lei e a graça andam juntas até o final. Até o final de todas as coisas. Então tem igrejas por aí ensinando: Jesus já pagou o sacrifício na cruz, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais jejuar. Aí a pessoa vai ficar aquela pessoa carnuda, só carne, só fala as coisas da carne, pessoa briguenta, pessoa... Aí, irmãos, já era. Aí nós vamos vencer o quê? Nós vamos perder. Nós vamos perder as batalhas. Nós vamos perder as bênçãos que Deus tem para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para um colega nosso, para um parente nosso. Nós vamos perder, porque nós somos fonte, temos que ser fonte de bênção, irmãos. Aonde nós chegarmos, as pessoas têm que ver, nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que falar: esse aí, é um homem de Deus. Aí, chegou uma mulher de Deus, né? Que as pessoas vão, porque as pessoas, elas veem, irmão. Elas veem o nosso comportamento. E uma pessoa que vive na carne só vai trazer problema, né? Então, irmãos, nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Estamos no tempo da graça e eu não preciso fazer mais nada. É sentar e cruzar os braços e acabou. Não é assim. Não é assim, irmãos, né? De fato, vivemos na era do Espírito Santo, desde a ascensão de Cristo. Mas isso não significa que as lutas enfrentadas pelo povo de Deus já estejam vencidas, né? Isso não quer dizer, irmãos, que já está tudo resolvido, porque nós vivemos no tempo da graça. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lutar, agir a fé, manifestar a nossa fé, orar, jejuar, fazer campanha. Nós temos que, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Nós temos que fazer a nossa parte, a ponto de ficar apenas aguardando resposta da providência divina, sem que sejam necessário disposição para vencer. Esta atitude de completa acomodação tem desviado multidões do verdadeiro caminho da porta estreita. Então, muitos têm se desviado de Deus. Muitos têm se desviado dos caminhos do Senhor, que é a porta, que é o caminho estreito, a porta estreita. Por quê? Porque não vive mais no Espírito, vive na carne. E quem vive na carne se afasta de Deus. Não tem como uma pessoa viver na carne e estar próxima de Deus. Não existe isso. A Bíblia não ensina isso em nenhum momento. De capa a capa, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que para nós se aproximarmos de Deus, nós temos que ter uma comunhão estreita com Ele, E como que é, como que é essa comunhão? É através do quê? Da oração e do jejum e da meditação. Aleluia! Na palavra de Deus. Glória Nós a Deus. devemos se aproximar de Deus, irmãos, dia após dia. Oro hoje, faço um propósito, me aproximo de Deus. Oro amanhã, me aproximo de Deus. Oro depois da manhã, vou me aproximando de Deus cada vez mais. Quando vier as lutas, quando vier os problemas, dificuldades, eu estarei preparado para enfrentar os meus inimigos. É assim que funciona. É assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Disposição para vencer, verdadeiro caminho, a porta estreita, onde só passam os que de fato são cristãos genuínos e que não só observam,
mas também praticam as palavras que o Senhor Jesus deixou. Ele mesmo jejuou no deserto 40 dias e 40 noites. A vitória no Calvário 3 anos depois só foi possível porque o Senhor começou o seu ministério com este jejum. Se não tivesse adquirido forças espirituais para vencer Satanás, quando foi tentado, seu ministério terreno terminaria antes mesmo de começar. Então, irmãos, veja aqui, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, nos deixou o exemplo de orar e de jejuar. Quando Jesus Cristo começou o ministério dele, ele já começou jejuando 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque ele sabia, irmãos, que a luta ia ser grande e que ele não iria lutar contra o homem, mas sim contra os principados, potestades, dominadores do ar e casta de demônios. Não se vencem esses espíritos na força do braço, batendo em ninguém, xingando, falando palavrão, se irritando, derrubando as coisas. Não é assim. É na oração e no jejum, o clamor silencioso. Mesmo eu estando com a minha boca fechada, a minha alma clama por justiça. A minha alma, ela clama pela vitória. A minha alma, ela chora. A minha alma, ela pede o socorro de Deus, pede a ajuda de Deus na minha vida. É assim que nós iremos vencer, irmãos, né? É desse jeito. Quanto à importância desse sacrifício, o próprio Senhor Jesus afirmou: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, não é nada de graça. Irmãos, Deus não dá nada de graça, irmãos. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Medite nisso, irmãos. Medite nessa palavra aqui, ó. É bênção, essa palavra aqui é bênção para nossas vidas. 2 armas poderosíssimas, 3 armas poderosíssimas que nós temos ao nosso favor: a palavra de Deus, a Bíblia, a oração e o jejum. Essas 3 armas, irmãos, elas são infalíveis. Infalíveis. Não tem presidente, não tem governador, não tem prefeito, não tem demônio, não tem inferno, não tem Satanás. Ninguém pode vencer um homem e uma mulher que tem a prática do jejum e da oração. Ninguém, irmãos, pode vencer. Ninguém pode parar. Você vê que o crente mesmo verdadeiro, que sempre está jejuando, orando, meditando a palavra, não tem medo de ninguém. Não tem medo de nada. Não tem medo de ninguém. Eu vou te matar. Ele recebe ameaça: pode matar, porque eu quero ir para a glória mesmo, eu já quero chegar lá logo, já quero logo ir embora dessa terra. Então, irmãos, é assim. E a pessoa que vive na carne é medrosa, tem medo de muitas coisas. Pode nem olhar para ela que ela já está com medo. Verdade de Deus. Já está com medo. Nós não podemos ser assim. É desse jeito. O jejum nos dá força, dá coragem. Quando se levanta os problemas, a pessoa corre. A pessoa que vive na carne, ela corre. Ela só vive chorando. Não sei o quê. Mas o problema, eu não aguento. Eu não estou aguentando, meu Deus. Você começa a chorar, murmurar. Mas e a pessoa que vive no jejum, fortalecida espiritualmente, quando se levanta o problema, ela vai para cima: demônio, tu vai cair em nome de Jesus. Tu já te venci. Em nome de Jesus, você não vai vencer. A vitória é minha, em nome de Jesus. Irmãos, nós não vencemos hoje, nós não vamos vencer amanhã. Nós já vencemos há 2000 anos atrás, quando Jesus foi crucificado lá na cruz. Lá já foi a nossa vitória. Antes da gente nascer, vier nesse mundo, nós já viemos com a nossa vitória na nossa mão. Nós temos que aprender isso, irmãos. A Bíblia nos ensina isso. Nós não vamos vencer hoje nem amanhã, já vencemos, já somos vitoriosos em nome de Jesus. Lá atrás, 2000 anos atrás, nós já somos vitoriosos. Nós não podemos ficar baixando a cabeça por problema, dificuldade, porque um fala um negócio aqui, outro fala um negócio ali. Deixa falar, irmãos. Deixa falar. Quem você é diante de Deus. Isso é o que é importante.
É isso que é importante. O que está falando? Quem é que está falando? Deixa falar, irmãos. Deixa falar. O importante é que você saiba quem você é diante de Deus. Quem você é? Uma pessoa reta, íntegra, justa, honesta. Você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e tu vai dormir em paz. É Deus. Tu vai dormir em paz. Deixa o povo falar. O que importa é você estar bem com Deus. Esteja bem com Deus. Não viva no pecado. Não viva nas coisas do mundo. Mas viva nas coisas de Deus aqui, envolvida nas coisas de Deus. Eu não tenho nada para fazer, irmãos. Eu fico na minha casa. Minha esposa aqui, minha esposa sabe, a gente fica, né? A gente só fica em casa. Sento no sofá, começo a ler a Bíblia, coloco no louvor, põe o microfone lá, começo a louvar. Daqui a pouco o fogo desce, o Espírito Santo desce na nossa vida, irmão, que não dá nem vontade de dormir. Dá vontade de ficar louvando de um dia para o outro, assim. Mas tem que respeitar a vizinhança, né? Tem que respeitar, todo mundo tem que ter, é moderado, né? Então, irmãos, tenha a sua vida reta com Deus. Pratique o jejum, pratique a oração. Irmão Cleber, eu não posso jejuar todo dia. Faça no seu limite. Faça no seu limite. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Eu não posso fazer 40 dias, 40 noites de jejum. Quem pode, amém, graças a Deus, vai na sua fé. Cada um vai na sua fé, mas eu posso jejuar uma vez na semana. Jejum uma vez na semana. Eu posso jejuar 2 vezes na semana. Jejum 2 vezes. Veio o horário, eu posso jejuar 3 vezes. Durante 3 horas. Jejum 3 horas é o seu limite. O que você pode e vai ser aceito por Deus. E você vai ver, irmãos, muitas coisas irão mudar na nossa vida. Muitas coisas irão mudar. Amém, irmãos? Então guarda essa palavra, leva o estudo, compra uma pastinha, coloca dentro. Toda quarta-feira vai ser o culto de ensino da palavra de Deus. Vai guardando lá direitinho lá, irmãos. Isso aqui, não é em todo lugar que tem, irmãos. Verdade. Não é em todo lugar que tem. Verdade. Antes da gente vir para cá, eu estava em outra congregação e deu o estudo do Apocalipse, né? Eu sempre falando para os irmãos, guarda os estudos, vai guardando, que um dia vai servir, irmãos. Então aquilo que Deus me ensinou, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que passar, eu tenho que distribuir, irmãos, o ensinamento de Deus. Isso mesmo, né? Deus. Tudo aquilo que Deus passa para mim, não tem que ficar para mim, não é para mim. Deus, Ele passa para mim, eu tenho que passar, irmãos. Né? Eu tenho que compartilhar o pão de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus, né? Então, irmãos, toda quarta-feira vai ter o estudo da palavra aqui, né, nessa congregação, em nome de Jesus. Guarda o estudo direitinho, né? E pratique, irmãos. Porque é através, a nossa vitória, ela vem quando nós começamos a praticar a palavra de Deus. Aí a nossa vida começa a mudar, a nossa mente começa a mudar, o nosso interior começa a mudar, o nosso espírito começa a mudar, a nossa vida, a nossa casa, o ambiente, tudo começa a mudar. Glória a Deus. Então, nós devemos guardar essa palavra no nosso coração. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Está o nome de Jesus? Olha aí, pessoal. Amém? Tá? Se você quiser escrever aqui, caneta, porque o evangelista não colocou, seria bom que ele colocasse. No próximo estudo eu vou pedir para ele colocar. Estudo, né? Da palavra de Deus conhecido, o evangelista Cleberton, e ministério profético Jesus Cristo resgatando vida, que é o nome do nosso ministério. Amém, igreja? Amém. Ele vai colocar aqui para você não precisar mais anotar, né? Semana que vem vai vir direitinho em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos aqui receber as nossas visitantes. Fiquem de pé, nossas visitantes. Os irmãos